Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Carta aos Romanos, capítulo 7, versículos de 7 a 13. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo algum. Entretanto, eu não conheci o pecado senão através da lei, pois eu não teria conhecido a concupiscência se a lei não tivesse dito: não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando da situação, através do preceito, gerou em mim toda espécie de concupiscência, pois, sem a lei, o pecado está morto. Outrora eu vivia sem lei, mas sobreveio o preceito, o pecado reviveu e eu morri. Verificou-se assim que o preceito, dado para a vida, produziu a morte, pois o pecado aproveitou da ocasião e, servindo-se do preceito, me seduziu e, por meio dele, me matou. De modo que a lei é santa, e santo, justo e bom é o preceito. Portanto, uma coisa boa se transformou em morte para mim? De modo algum. Mas foi o pecado que, para se revelar pecado, produziu em mim a morte através do que é bom, para que o pecado, através do preceito, aparecesse em toda a sua virulência. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esse trecho parece ser um pouco mais complicado, né? De se entender. Paulo aqui está falando ainda de uma maneira mais direta àqueles cristãos vindos do judaísmo, tocando muito na questão da lei. Lembrando que antes nós ouvimos Paulo falando a respeito de um novo amor, né? Fazendo aquela comparação, né? Não sabeis que o homem ele está sob a lei enquanto ele vive, mas se ele morre, ele já não está mais na lei, e aí ele usa a comparação da mulher, que ela pode ser considerada adúltera se ela ainda está com o marido vivo, mas depois que o marido morre e ela se ligar a outro, não tem problema nenhum. E assim também acontece conosco. E ele termina falando assim no versículo 6. Agora, porém, estamos livres da lei, tendo morrido para o que nos mantinha cativos, e assim podemos servir em novidade de espírito e não na caducidade da letra. A letra caducou, ou seja, não é mais por ali, pela observância da lei, e essa lei é uma coisa enorme, que nós vamos ser salvos. Na verdade, nunca foi, de fato. Mas aquilo que a lei deveria provocar em mim, que era um coração que amasse a Deus, aí Paulo vai entrar agora nesse trecho que nós estamos lendo hoje. O pecado aproveitou para me proporcionar, para me tentar, para me levar à concupiscência. E aí, por isso, não dá para dizer que a lei é pecado. É como ele começa. Então a lei é pecado, né? Porque eram questionamentos que Paulo sofria nas muitas discussões com os judeus nas sinagogas. Por isso os judeus
acusavam Paulo tanto, perseguiram Paulo tanto, porque eles não entendiam profundamente o que Paulo queria dizer. Então, Paulo está dizendo que então, a lei é pecado de modo algum. Entretanto, eu só conhecia o que era pecado porque tinha lei, porque antes da lei ninguém sabia, isso aqui está certo, isso aqui está errado em si. Tinha-se assim uma suspeita, era a lei de talião, mas se você fez e eu não gostei, eu vou fazer de volta, olho por olho, dente por dente. Mas o povo de Deus começou a ganhar uma lei para amar a Deus. O povo começou a ficar diferente dos outros povos, sendo um povo separado para Deus. Então conheceu a lei. Paulo está dizendo isso, eu não conheceria a lei, o pecado, a concupiscência, se a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Eu ia cobiçar e não ia saber que estava errado. Embora, voltando lá atrás, né, a consequência continuasse sendo a morte, porque o salário do pecado não vai mudar, mesmo para aquela pessoa que não sabe. Ela só tem menos responsabilidade do que aquele que sabe. Aquele que sabe tem mais responsabilidade, porque ele conhece, ele sabe que não está certo. Aquele que não sabe tem menos responsabilidade, mas a consequência é igual para todo mundo. Vou dar um exemplo assim, né? Bem claro, eu acho que esse exemplo é bom. Uma criança de 2 anos, de 1 ano, pega a arma do pai que ele desleixadamente deixou sobre a cama e atira com aquela arma. Pá! E aí mata o cachorro. Né? Qual é a culpa que aquela criança tem? A culpa de ter atirado e marcado. Não, mas tem uma. Quem foi que apertou o gatilho? Não foi a criança? Foi. Só que a responsabilidade dela é menor do que a do pai. Se fosse um menino de 12 anos ou 15 anos que pegasse a arma do pai, na mesma situação, que desleixadamente deixou sobre a cama e atirasse no cachorro. Pá! Matou o cachorro. Há uma diferença muito grande da criança de 1 ano, de 2 anos, que pegou e apertou o gatilho e aí disparou e matou o cachorro, para a criança de 15 anos, adolescente, que sabe muito bem que é uma arma e que a arma mata. Então houve uma intenção, houve todo um processo dentro da criança para fazer aquilo, dentro daquela pessoa que é maior. Então, a consequência, no entanto, é igual à morte. Então, para aquele que sabe o que é pecado e para quem não sabe, a consequência continua a mesma. A diferença é o grau de responsabilidade. A consciência que um tem e que o outro não tem. Mas, Paulo está dizendo, pecou do mesmo jeito. E está dizendo, a lei, o que a lei me fez? A lei é a idade do menino. O menino é mais velho, 15 anos. A lei me fez conhecer. E aí o pecado, aproveitando disso, tentou. Vai lá, mata aquele cachorro. Só assim você não precisa mais limpar a sujeira dele. Aquele cachorro que um dia rasgou sua roupa, etc. A tentação. E aí o menino, tentado, pegou e fez. Então a lei não é o problema em si. Como ele vai dizer aqui, ó, versículo 12. Antes, o versículo 10. Verificou-se assim que o preceito dado para a vida não pega a arma, não mata, não faz isso. Produziu a morte. Pois o pecado aproveitou da situação. Você sabe que não pode, mas esse cachorro é isso, esse cachorro é aquilo, esse cachorro não sei o quê. Então, eu já sei que não posso pegar a arma e matar o cachorro. Mas, olha o que está acontecendo. O pecado vai incomodando para que se faça o que ele quer. E servindo-se do preceito, me seduziu e por meio dele me matou. Por quê? Porque ele sabe que você vai matar o cachorro, mas quem morre é você também. Porque você deixou de viver o preceito que era para te salvar. Deu para entender? Para quem tinha dúvida com essa questão de lei, disso, mais, aquilo mais. De modo que, versículo 12, a lei é santa, e santo e justo é o preceito. Santo, justo e bom é o preceito.
Então, o que é o problema? O problema é nós termos dado oportunidade ao pecado. O pecado aproveita a oportunidade que a gente dá, a brecha que a gente dá e nos pega. A gente já sabe que ele vai querer o mal, só que ele vem com uma mentira, uma sedução. Ele vem dizendo, você vai ser feliz, isso aqui vai te fazer feliz, mas não, é só um prazer. Um prazerzinho rápido. Se ver livre do cachorro. Só que isso vai ter uma consequência séria. Quando o pai chegar, quando a mãe chegar, as lembranças que vão ficar na mente daquele menino que fez isso. Gente, é parábola, tá? Isso não aconteceu de verdade, não. É só pra gente entender. Por quê? Porque o pecado, ele vai aproveitar disso. Versículo 12, ali, versículo 13, ó. Portanto, uma coisa boa se transformou em morte em mim? Não. Morte para mim? Não, de modo algum. Mas foi o pecado que, para se revelar pecado, produziu em mim uma morte através do que é bom. Por causa da brecha que eu dei. Para que o pecado, através do preceito, aparecesse em toda a sua virulência. Se mostrasse claramente. Nós não podemos dar oportunidade. Essa é a nossa firmeza. Nós não podemos dar oportunidade. Não dê oportunidade. Ah, mas está difícil resistir, então foge. Melhor fugir. Encontra o refúgio no Senhor. Muita gente não faz isso. Não foge na direção correta. Vai fugir, fuja na direção do Senhor. Vai para uma igreja, procura um amigo que vai rezar por você. Reza por mim, não precisa nem dizer o que é. Porque eu estou me sentindo muito fraco, tentado. Desculpa, eu não quero falar a respeito, só quero que você reze por mim, só quero que você me ajude. E aí você vai ser salvo por Deus, porque a tentação vai chegar a hora que ela vai passar. Porque ela age muitas vezes, na maioria das vezes, nos nossos sentimentos e nos arrasta pelas nossas paixões. Então, se você gasta um tempo com Deus, aquilo vai passar. Como uma tempestade passa. Vamos anotar no nosso diário? Princípios eternos, tá cheio, mas tem uma ordem aqui, né? Não cobiçarás. Né? Claro que ele está contando a respeito de... Está dentro do princípio eterno que está no versículo 7, mas no final está dizendo aqui, pois não teria... Se você quiser anotar só a partir daqui, a ordem, você pode anotar, ó. No versículo 7b, né? Pois eu não teria conhecido a concupiscência se a lei não tivesse dito não cobiçarás. Tá na cara, não cobiçarás. É uma ordem. E aí, o restante é tudo princípio eterno. Pode anotar, do 7 ao 13. Qual é a mensagem de Deus para você hoje? Como colocar isso em prática na sua vida? Anota no seu diário e vamos lutar para viver. Com alegria, convido você a se inscrever no canal, acionar o sino da notificação e deixar um like, porque o seu like evangeliza. Vamos juntos fazer a Bíblia inteira com a graça de Deus pelo método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas da Bíblia. Você acompanha aqui no canal o plano de leitura. E para você fazer direitinho, tem os vídeos que eu vou deixar no final e aqui na descrição o passo a passo. O que você precisa fazer para começar conosco. Vamos lá? Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.